Evolução em Dois Mundos, capítulo 15, segunda parte, passe magnético. Falar de passe magnético, esse assunto passe, ele não é novo para a gente, visto que nós já estudamos lá em Missionários da Luz, salvo engano, no capítulo 19, essa questão do passe, né? Um capítulo até extenso, um capítulo grande, que nós fizemos em 2 encontros. Então, quem quiser dar uma recapitulada maior, pode estar indo lá no Missionários da Luz, no capítulo 19. Então, o que é o passe magnético? Passe magnético nada mais é do que uma transfusão de energia, né? Ou seja, o passista transfere para aquele que está ali recebendo, que está necessitando, a energia para levar o corpo a um determinado equilíbrio. Nós não estamos aqui falando de cura, mas nós estamos aqui falando de uma ajuda espiritual para que a gente possa se restabelecer. E nós vamos entender o porquê que a ajuda é espiritual, né? Porque a gente sabe, mas não é uma pessoa, não tem um ser humano, não é um médium passando aquela energia, sim. Mas a grande maioria das vezes, 95% dessas vezes, são energias emanadas da espiritualidade amiga que está ali nos ajudando, intuindo para que o passe seja dado no ponto certo, no ponto que cada um está necessitando. Então, por isso que o passe, né, além de acontecer um passe coletivo, existe também o passe individual, porque às vezes determinados indivíduos precisam dessa individualidade, porque cada um precisa de equilíbrio, cada um precisa de uma limpeza, cada um precisa dessa transfusão de energia em locais diferentes. Então, nós vamos iniciar a leitura, e aí a gente vai recapitulando como a gente faz, mas eu ia, a princípio, até fazer toda a leitura e depois a gente voltaria nos pontos. Aí a gente vai vendo, se eu ver que vai ficar muito maçante, né? Que a minha grande preocupação é essa, mas não tem como a gente passar por evolução em dois mundos sem fazer a leitura, porque evolução em dois mundos é muito complexo. A segunda parte, nem tanto, mas ainda assim exige da gente essa leitura para maior compreensão, principalmente pelas perguntas às quais André Luiz foi submetido. Então, o capítulo 15, Passe Magnético, ele inicia-se com a seguinte pergunta. Perguntaram para André Luiz o seguinte: como podemos encarar o passe magnético no campo espírita do ponto de vista da medicina humana? Né? Então, como que funciona? Como que a gente explica? Como, né, que a gente entende o passe magnético, essa transfusão de energia, essa troca de energia, né? Troca no sentido de tira uma energia de um desequilíbrio ou de um ponto em específico que necessita e coloca, né, uma energia ali boa que vai talvez ajudar a restabelecer aquelas células, né? Então, como que é isso? Como que a gente pode explicar isso tendo uma visão aí da medicina humana, né? Para a medicina humana. E André Luiz começa respondendo o seguinte: em verdade, para conseguirmos alguma ideia precisa no dicionário terreno, ou seja, para nos explicar da forma que a gente vai entender dentro do nosso vocabulário, com respeito ao poder do fluido magnético, que constitui por si emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade, será interessante figurar o nosso veículo de manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espíritos imortais em variadas graduação evolutiva. Então, ele está falando para que vocês possam entender melhor, né? Primeiro, eu preciso explicar que esse fluido magnético, esse passe, ele é controlado, ele é feito através de uma emanação de força mental
e vontade. De quem? Do médium que está ali executando o passe. E ele fala que para a gente entender isso, vai ser necessário a gente entender também que é essa manifestação como sendo o estado orgânico em que nos expressamos na condição de espírito. Esse estado orgânico, ele está dizendo nosso corpo físico. Então, ou seja, para que a gente possa entender, primeiramente nós precisamos saber que existe força mental e vontade, e que o estado orgânico, nosso corpo físico, é onde o espírito, que é imortal, tem uma graduação, variada graduação evolutiva, né? Ou seja, é no nosso corpo físico que a gente evolui, enquanto nós estamos aqui na Terra. Nós sabemos que quem faz morada desse corpo físico? O espírito. E que essa morada ela é temporária. Então, é um corpo temporário controlado por um espírito e aquele que recebe aquele passe magnético, aquele que dá o passe magnético, bem melhor dizendo, né? Usa-se, então, da vontade e da força mental. Da mesma forma, um médico não vai tratar o corpo físico, então, vem o médico para tratar com medicamentos aquele corpo físico, né? O nosso corpo espiritual está no nosso corpo físico e aqui também nós exercemos vontade, mas muitas das vezes essas vontades, muitas das vezes nós que governamos esse corpo físico, o desequilibramos. E é necessário essas energias, né, que vêm da espiritualidade, passa através do médium, para poder nos ajudar nesse nosso equilíbrio, para que a gente possa, então, sentir fortalecido para continuar a nossa jornada. Semelhante esfera celular, para nossa conceituação mais simples, na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em duas partes essenciais: o hemisfério visível, ou campo somático, e o hemisfério, por enquanto invisível na Terra, o sensório comum, ou campo psicossomático. Então, ele está falando o seguinte, que essa técnica ela pode ser vista, técnica fraseológica, e ele tem uma nota de página embaixo, dizendo que essa definição só é aplicável ao plano físico mais denso, né? Ou seja, na Terra. Então, quando nós... Existe duas partes. Existe esse nosso corpo físico, ao qual ele chama de campo somático, e existe esse hemisfério que é visível, e ele chama de hemisfério visível, nosso corpo físico, e existe aquele invisível do nosso corpo psicossomático, do nosso perispírito, não visível ao olho humano, né? Então, são dois hemisférios, duas pontas, que são passíveis, então, de tratamento. Ele continua. No primeiro, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquisição histológica. No segundo, encontramos o perispírito, da definição kardeciana, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico, né? Então, no primeiro hemisfério visível, o nosso campo somático, o nosso corpo físico, ele é passível, né, de vários estudos, e o segundo, nós encontramos o perispírito, ou o corpo espiritual, que tem toda, né, nesse corpo espiritual tem toda a formação, né, do cosmo físico. Então, ele continua. Observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar-lhe os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante conjugadas em sintonias de ação para os mesmos fins, e apreciar-lhes os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos, né, infinitesimais, que são pequenos povos a se caracterizarem por atividades específicas. Aqui, ele qualificou o nosso corpo como sendo
nosso corpo físico, o nosso corpo somático, né? Como ele chama aqui, o nosso estado orgânico, como se fosse um país. Desse país, a gente tem lá dentro os estados. Dentro desses estados, nós temos a cidade, e dentro das cidades, cada indivíduo, formando, então, um corpo somático, um cosmo, nós vamos poder assim dizer, né? E esse indivíduo, ele vai emanando, dependendo daquilo que ele vai executando, ele vai emanando para a sua cidade, que emana para o estado, que emana para o país. Então, assim também é o nosso corpo espiritual. Nós sabemos que nós temos vários invólucros, né? Então, ele está dizendo o seguinte: da mesma forma que o corpo físico ele é tratado, nós vamos ver mais na frente aqui, né? Quando ele fala do sangue, que o sangue corre através das nossas veias levando nutrientes, do nosso corpo físico não é diferente. Corre energia que vai nutrir o nosso corpo espiritual ou vai ser, de uma certa forma, nocivo ao nosso corpo espiritual. Quando nós ingerimos algo que vai nos fazer mal, ele não vai trazer para o nosso corpo material, né, para o nosso corpo físico um prejuízo, da mesma forma também o nosso corpo espiritual, as energias que envolvem esse corpo. E ele fala, representando o sistema hemático do corpo, né, o sangue, o conjunto das energias circulantes no psicossoma, energias essas tomadas pela mente através da respiração, ao infinito reservatório do fluido cósmico, é para ele que se encontra intimamente associada ao estímulo nervoso ou aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico a que nos referimos e suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Então, olha aí, né? O sangue também é um conjunto, né, que está aí do nosso corpo físico, que vai passando com o conjunto que nós precisamos de nutrientes para poder nutrir o nosso corpo físico. E ele fala que, da mesma forma, né, esse estado simbólico em que ele fala, né, existe também no nosso corpo espiritual. Correspondendo aos centros vitais do perispírito, ou seja, correspondendo aos chakras do perispírito, os chakras a gente sabe que ele tem esse ponto também no nosso corpo físico, né? Ele não é visível, ele faz parte lá daquele hemisfério invisível, mas ele existe porque ele é do espírito. Se o espírito está acoplado ao corpo, os pontos estão ali, né? Depois que desatar os liames que a gente deixar no corpo físico, aí já é outra coisa. Esses chakras, esses pontos de força vão embora junto com o espírito que é imortal, né? O corpo não. Correspondendo a centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora, por ausência de terminologia adequada entre os homens, temos o eritrônio, o leucocetônio e o trombônio, tanto quanto o sistema retículo endotelial e os gânglios linfáticos, dando nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos e dos linfócitos, a se dividirem através de famílias numerosas em trabalhos incessantes, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o estroma dos órgãos, né? Tecido conjuntivo dos órgãos. Então, ele fala o seguinte: da mesma forma que tem esses pontos, da mesma forma que ele fala que não tem terminologia adequada para nos explicar mais a fundo, né? Mas da mesma forma que existe esse nascimento do plasma sanguíneo que corre no nosso corpo, que forma esse tecido conjuntivo dos órgãos, tudo isso também existe no corpo espiritual, porém em forma de energia.
reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para as criaturas se influenciam reciprocamente, com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as tiocitárias, determinando-lhes o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Quando a gente se alimenta, a gente nutre o corpo físico. Quando a gente carrega em nós ódio, a raiva ou qualquer coisa que venha de uma certa forma rebaixar a nossa moral, nós estamos criando em nós as larvas mentais, lembram? E essas larvas mentais estão aonde? No nosso perispírito. E o que está fazendo essas larvas continuarem ali? A energia pesada e densa que a gente continua propagando para que ali vai alimentando e elas ali então vão permanecendo. Então ele quer explicar para nós, dentro desse emaranhado de termos técnicos aqui, mas simplificando para que a gente possa entender, é isso. Nós nutrimos o nosso corpo espiritual, da mesma forma que nós nutrimos o nosso corpo físico. Por isso a gente precisa estar sempre vigilantes no que a gente está alimentando, no sentido espiritual, no sentido de energia. E ele continua dizendo o seguinte: toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Toda vez que nós temos uma queda moral, o nosso espírito pode vir prejudicar o nosso corpo e o corpo de carne. Quantas vezes nós não vimos falar nas doenças que têm cunho ou que têm início lá na nossa mente? Ah, é uma doença psicossomática. Ou então aquela pessoa nutriu tanto uma determinada coisa que começou a refletir no corpo físico. Quantas pessoas aí, né, que vai desenvolvendo determinadas doenças ou determinadas deficiências e que são provenientes da mente. Então é isso que ele está querendo dizer para a gente. Que o passe ajuda nessa questão espiritual. Da mesma forma que o corpo físico precisa de ajuda, o corpo espiritual também precisa de ajuda. E ele continua, a dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarma ou emergência, mais ou menos durável, no império orgânico, requisitando socorro externo da medicina ou corpo ou da alma na execução do alívio ou da cura. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnética, a confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, ou seja, todo o corpo físico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, o que ele está dizendo? Toda vez que vem, né, um passe magnético, exercido ali através dessa vontade e dessa força mental, quando é jogado
essa energia em um determinado ponto, esse determinado ponto, então, vem a se equilibrar, a se refazer novamente. E a gente abre aqui uma pergunta, né? Nós sabemos que o equilíbrio, ele é indispensável para a nossa permanência e também para que a gente possa conseguir ir vencendo, né? Nós mesmos podemos fazê-lo através do quê? Elevar a nossa vibração. Quando a gente tem uma queda dessa moral, quando a gente não consegue fazer por si só, o passe vem muito bem, vem a calhar para a gente, né? Lá em Missionários da Luz, em Passes, lá no capítulo 19, ele fala das características que um passista precisa ter. E ele fala que o que acontece quando esse passista não tem essas características, até mesmo pela imperfeição, estamos humanos, né? Então, nós não somos perfeitos. E ele fala o seguinte: o servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético na crosta, ou seja, na Terra ou no mundo espiritual, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, olha aí, a gente vê que são características que muitas vezes nós não vamos encontrar com tanta perfeição nos seres humanos, principalmente a questão do equilíbrio. Porque pode ser que naquele dia, aquele médium, aquele passista não teve um dia muito bom e encontra-se em desequilíbrio. Nossa, mas então como que nós vamos fazer diante desse mundo tão turbulento, né? Então, eles dão essas características principalmente para quem está no mundo espiritual. Se eu vou exercer um passe, eu preciso ter todas essas características. Eu preciso ter domínio de mim mesmo. Eu preciso ter fé sobre todas as coisas e eu preciso ter, além disso, a vontade, né? Mas olha o que ele continua falando. Cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos em nosso plano constituem exigências a que não se pode fugir. Quando na Terra, então no mundo espiritual, você não pode fugir dessas exigências. E aí a gente sabe, né? O quão à nossa frente estão os nossos irmãos espirituais que vêm nos ajudar nesse passe. Agora ele fala, quando na esfera carnal, ou seja, no nosso caso na Terra, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência, o que se justifica em virtude da assistência prestada pelos benfeitores de nosso círculo de ação ao serviço humano ainda incompleto no terreno das qualidades desejáveis. Então, às vezes, aquele médium, aquele passista que está ali, não tem todas essas qualidades. Mas se ele tem força de vontade, se ele tem vontade, se ele tem força mental, se ele está se colocando à disposição, o que acontece quando a gente vê na maioria dos das fotos, né, que são ilustradas aí nos vídeos, geralmente aquele que está para tomar o passe, o passista, e logo atrás do passista, o quê? A espiritualidade amiga trabalhando. A espiritualidade amiga usa-se dessa boa vontade, usa-se dessa força da mente e intui aquele passista a colocar as mãos, a atuar. Então, o médium faz exatamente o seu papel de mediar, né? Porque o médium ele está ali para ajudar. O serviço maior, quem faz não somos nós, quem faz
É a espiritualidade que está por detrás. Principalmente nessa questão ao qual nós vimos agora do passe. Olha, inúmeras características que, olhando aos nossos olhos, nos remete à perfeição, né? Ou quase à perfeição, ou então muito mais à nossa frente. Então, nós temos que saber e temos que entender que a espiritualidade amiga está ali trabalhando junto daquele médium, daquele passista. Ele não está ali sozinho, principalmente porque pode não carregar todas essas características. E ele continua o seguinte: assim é que orar em nosso favor é atrair a força divina para a restauração de nossas forças humanas. E orar a benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética, à disposição de todos os espíritos que desejam realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de auto-reajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui e ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça a que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna. Justiça que preceitua conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas obras, cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser fruto de nossa orientação todos os dias, e por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo de nosso próprio roteiro. Então, olha lá, nós podemos nos equilibrar? Podemos, através da oração, principalmente da oração em forma de conversa, da oração que eu faço raciocinada. Eu posso fazer um Pai Nosso? Pode, desde que você pare para poder observar, raciocinar e refletir sobre o que você fala. Porque fazer o Pai Nosso de forma mecânica não vai surtir o efeito que precisa. Porque nós precisamos colocar energia, nós precisamos colocar vontade, nós precisamos colocar raciocínio. Lembra? Existe o corpo físico, existe a mente e existe o espírito. O espírito está comandando a mente, que está comandando o corpo. Então, nós podemos nos equilibrar. Eu falo isso, equilíbrio no sentido espiritual, porque nós sabemos que a grande maioria das vezes aquilo que vem do nosso corpo físico precisa da medicina terrena. Nós não podemos dispensar a medicina terrena e ficar somente a cargo da medicina espiritual. Porque existe coisa que é do espiritual para a carne, existe, mas existe coisa que é da carne e é da carne que precisa tratar. Né? Então, a gente sabe que existe possibilidades daquilo que está vindo do mundo espiritual estar prejudicando o corpo físico? Tem. Isso pode ser tratado? Na grande maioria das vezes, sim. Eu estou dizendo que tem fatos isolados que pertencem à medicina terrena, mas existem fatos do mundo espiritual que desencandeiam em nós desajustes no nosso corpo físico, né? E ele fala o seguinte, que olha, que tanto a gente pode, né, atrair a nosso favor através da oração, como a gente pode orar a benefício do outro. A gente sabe que oração é remédio para o corpo espiritual. Então, às vezes, uma pessoa encontra-se em uma determinada situação que ela não está conseguindo nem orar. Ela não está conseguindo nem raciocinar. Então, ore por ela, porque quando você ora, você está raciocinando, você está jogando ali energia. Oração é cura, né? E ele está dizendo o seguinte, que cada um segundo as suas próprias obras, né? É uma fala de Jesus Cristo, que é dado a cada um segundo as suas obras. Então, nós precisamos saber que nós podemos sim, né? Nos melhorar espiritualmente.
Nós temos que abrir aqui também um parênteses e lembrar que existe um projeto reencarnatório. Talvez uma coisa que eu esteja passando, uma deficiência que eu vim com ela, ou determinadas dificuldades às quais eu enfrento, eu preciso delas para o meu crescimento. Mas quando eu uso da oração, ou se eu não consigo orar, eu uso do passe magnético, isso me dá alívio, isso me dá força para eu conseguir passar da melhor maneira. Se eu estou passando com uma certa dificuldade orando, se eu estivesse sem oração, estaria bem pior, né? Então, o que esse capítulo vem nos dizer, vem trazer para a gente, é exatamente isso. O central desse capítulo vem nos dizer que, da mesma forma que um corpo físico se nutre, o nosso corpo espiritual também se nutre de energia. Se essa energia é pesada, ela vai me prejudicar energeticamente, assim como se eu colocar para dentro da minha boca um alimento que vai me trazer consequências negativas, meu corpo físico vai responder, aquele sangue vai nutrir daquilo que é prejudicial, vai esparramar para o meu corpo físico e vai me prejudicar. E eu vou precisar de uma intervenção médica. Da mesma forma, o corpo espiritual. Mas lembrando que o nosso corpo espiritual, nós podemos nos autoequilibrar através da mente, elevando o nosso pensamento, vigiando para que a gente não tenha quedas morais, as quais vai nos levar a esses desajustes, que nós podemos ajudar o outro com a nossa oração e que o passe existe para ajudar a grande maioria a se equilibrar, para tirar de um determinado ponto energia que não precisa estar ali, que está prejudicando de uma certa forma o órgão físico e espiritual. Lembra? O nosso corpo espiritual tem a mesma estrutura do corpo físico. Então, o passe vai nos ajudar nesses pontos. O passe vai curar, Ana? Não. O passe não vai te curar. O passe vai te ajudar. Sabe o que vai te curar? Você mudar a frequência dos seus pensamentos. Nós precisamos pensar em cura espiritual agindo na causa. Então, o que me causa aquele desajuste, aquele equilíbrio? Qual o sentimento pesado e denso que eu carrego em mim? Porque quando você tem o passe magnético, o que vai acontecer? Vamos supor que é um passe para limpar sua energia, equilibrar os seus chakras, para que você, o seu corpo físico e espiritual, possa continuar caminhando da melhor forma possível. Então, você acabou de tomar um passe. Você está ali, vamos dizer assim, todo imantado, todo equilibrado. Mas quando você sai para fora daquele estabelecimento, você já continua com todas as causas que trazia aquilo que te prejudicava. Então, ele adiantou por hora. Então, a ajuda é muito bem-vinda, mas nós precisamos saber que nós precisamos mudar a frequência dos nossos pensamentos e principalmente daquilo que a gente externa, principalmente da nossa conduta. É só isso que vai nos trazer a cura. E se eu tiver realmente que passar por determinados problemas durante a minha trajetória, se eu me policio nesse sentido, isso vai me ajudar a passar com mais leveza. Continuando, André Luiz é submetido a outra pergunta: qual a velocidade da emissão fluídica de um passe? Como que é a velocidade dessa energia que é lançada sobre aquele que está necessitando? André responde: a questão envolve na base o estudo da partícula do pensamento, em sua composição de estrutura e potencial, para que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas, né? André Luiz está dizendo aqui o seguinte, que não tem como ele nos explicar com muita exatidão, porque a ciência ainda não domina essa área.
né? Aquilo que é invisível, aquele outro hemisfério lá que é invisível, né? Se a gente for, é a ação do mundo invisível. Se a gente for falar dessa ação do mundo invisível para a ciência no geral, eles vão achar que a gente está ficando doido, que a gente está fantasiando, que essas coisas não existem, que a ciência está aí para explicar. Então, foge do entendimento, do nosso entendimento, falar ou calcular ou dizer qual que é essa velocidade, né? Mas só que lá no livro Ação e Reação, depois quem quiser dar uma olhadinha, né? Lá no capítulo 4 e 5, André Luiz fala que o nosso pensamento, ele age, ele caminha um pouco mais rápido do que a velocidade da luz. Esse é o ponto em que ele pode nos falar até agora, segundo o entendimento que nós temos. Então, qual que é a velocidade do pensamento? É mais rápido, um pouco mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz, nós sabemos, né, que ela é o quê? 300 mil quilômetros por segundo. A ciência já conseguiu calcular que a velocidade da luz, a forma com que a luz se caminha, né? É 300 mil quilômetros por segundo. Então, o pensamento é um pouco mais acima desses 300 mil quilômetros por segundo. Então, se a velocidade da luz é a velocidade máxima que nós temos aqui na Terra, imagine a do pensamento. E aí nós vamos remeter e vamos voltar lá aos nossos entes tão queridos, né? Quando as pessoas perguntam, o meu ente escuta, o meu ente sente, o meu ente sabe o que eu estou dizendo em tempo real? E aí vocês vão pensar nessa velocidade aqui, né? Se a velocidade de apagar e acender uma luz é muito rápida, imagine de um pensamento que é mais do que 300 mil quilômetros por segundo. Viaja um pouco mais rápido do que a velocidade da luz. Então, eles estão nos sentindo e nos ouvindo o tempo todo. Por isso que quando eles estão em desenvolvimento, é necessário, às vezes, quando a gente está perturbando demais, né? Cortar esse canal, pelo menos temporariamente, para que a gente possa deixar o outro caminhar. Porque vai sentindo em velocidades muito grandes e vai sentindo em tempo real. Então, tá aí mais uma vez a deixa para que a gente, então, possa também, né, a gente nos policiar, né? E a gente continuar entendendo que as células do nosso corpo estão sob o nosso comando, não afastando jamais a necessidade, muitas das vezes, da intervenção da medicina terrena, né? É entender que o passe é muito proveitoso, mas nós precisamos agir na causa. Nós vamos ter ajudas, né? Nesse livro que a Silvia Leones me presenteou, Evolução em Dois Mundos, nas Trilhas do Umbral Tobias, tem uma parte do primeiro capítulo em que eles vão passar por um determinado lugar, eles falam que o lugar é frio, lodoso, e tem muitas almas, muitos espíritos ali em um sofrimento muito grande. Então, eles ficam com pena, com misericórdia, e começa a dar passe magnético, a derramar energias para que tentem equilibrá-los um pouco, livrá-los um pouco daquele sofrimento. Só que aqueles espíritos que estão ali, a energia deles está tão densa e tão pesada que eles não conseguem visualizar nem Ariel e nem a Clara que estão ali, né? Como espíritos já um pouco mais avançados. Mas que mesmo assim eles derramam sobre eles os fluidos magnéticos que eles estão necessitando. Aí aqueles que estão chorando muito, de repente param de chorar,
Aquele que estava com muita dor, muitas das vezes de ferimento, que veio trazendo resquícios do corpo físico, se acalma um pouco, e tem uma outra que ainda fala, né? Nossa, por alguns instantes, a minha, as minhas costas parou de doer. Só que a energia densa e pesada, a negatividade é tão grande que a outra vira e fala assim: ah, deve ter parado de doer por enquanto. Mas na hora que voltar vai doer mais. Então, olha como que eles estão precisando, né, de refletir, de ter discernimento. Porque o discernimento, gente, é cada um de nós é que vai desenvolvê-lo. Ninguém vai desenvolver para nós. Nem mesmo a espiritualidade amiga. Se eu estou num umbral, numa zona de purgação, numa zona de que eu preciso purificar para me subir, eu preciso raciocinar. Eu preciso voltar lá naqueles fatos, entender, olha, meu corpo físico morreu, ou pelo menos é o que a circunstância me dá. E eu preciso entender que a misericórdia divina, ela existe. E eu não posso ficar ali naquele ciclo vicioso o tempo todo, achando que é só dor, dor, dor. Eu preciso mudar essa vibração. E enquanto eu não mudo essa vibração, enquanto eu não adquiro o discernimento e o aprendizado, eu vou permanecer naquele lugar. Então a gente precisa sair da causa. Porque veja bem, eles, por misericórdia, diante de todo mundo gritando, todo mundo sentindo dor, a maioria chorando, eles foram derramando os fluidos que eles precisavam, o equilíbrio que eles precisavam. Mas e a causa? A causa permanecia inata. Então não adiantava. E eles falam: não adianta você socorrer alguém e levar por um lugar que nós acreditamos ser melhores se eles não quiserem ali permanecer. Então é muito difícil, eles vão falando isso ao longo do livro, né? Que a gente precisa querer sair dessa causa. E não é diferente para nós, enquanto encarnados. Aquilo que nos prejudica espiritualmente, nós precisamos fazer o exercício para ir tentando afastar essas causas de nós. Né? Nós precisamos lutar contra a depressão. A gente sabe. Eu luto contra ela, eu não dou conta. Olha, eu não estou dando conta de lutar, eu estou surtando, então eu vou procurar ajuda médica, né? Mas enquanto eu não conseguir em mim fazer o raciocínio que eu preciso, o entendimento que eu preciso, eu agir lá naquela causa que me levou àquela insatisfação, que me levou àquela depressão, seja lá qual causa for, que a gente sabe que são inúmeras. E por isso a gente precisa, às vezes, da ajuda psicológica, que vai nos ajudar a colocar as coisas na nossa mente no lugar, cada coisa no seu lugar, para a gente sair daquela causa. Porque senão, até então, nós vamos continuar refém daquela medicação. Tem pessoas que vão continuar, sabe-se lá até quando? Infelizmente, né? Porque às vezes ela não tem nem força, ela não tem o discernimento e a compreensão para sair daquilo ali. Todos nós possamos exercitar em nós o entendimento, o discernimento, saber que nós somos pequenos e às vezes nós vamos precisar de ajuda médica e na grande maioria das vezes nós vamos precisar de ajuda espiritual, porque nós somos espíritos. Aqui é um corpo físico, mas quem está comandando, sobretudo, é o espírito, e nós precisamos ter saúde mental para seguir diante, às vezes, de tantas dificuldades que são enfrentadas. Mas essa força, esse equilíbrio mental, essa saúde mental, nós vamos exercitar e conseguir nos equilibrar quando nós tivermos o discernimento e o raciocínio ao que nós precisamos. Cada um tem seu tempo, a gente sabe, mas nós precisamos fazer sempre
a nossa parte. Alguma dúvida, gente?